É bom estar entre irmãos e bom estar entre amigos. Pastor Ricardo é um querido amigo. Pastor Paulo Bornelli, os presbíteros dessa igreja. Agradecemos, minha esposa e eu, a acolhida, o carinho, a atenção, a bondade, a gentileza, a ternura. Estamos hospedados na residência do presbítero Wagner e da Patrícia. Obrigado, Wagner. Obrigado, Patrícia, pela acolhida. Vamos voltar amanhã e voltaremos com saudades desse tempo aqui em Maringá. Deus continue abençoando as obras das mãos de vocês. Que vocês possam crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Amém. Nessa noite eu gostaria de meditar com os irmãos sobre os fundamentos da história da oração. Os fundamentos da história da oração. Os irmãos já perceberam que eu não prego pouco tempo. Eu não tenho nem a capacidade, nem a profundidade, nem a síntese maravilhosa do reverendo Hermstein. Admiro o reverendo Hermstein, mas nisso eu ficarei devendo aos irmãos. Eu tenho hora para começar, não sei se eu tenho hora para terminar. Sei que eu devo terminar mais cedo hoje também, porque os irmãos trabalham amanhã cedo. Mas, meus irmãos, um tempo a mais na casa de Deus, com a palavra de Deus aberta, é tudo o que nós necessitamos. Então, já estou avisando antes, para que você não fique com raiva do pregador. Dividiremos a nossa mensagem nessa noite em 4 partes. Uma introdução breve. Segundo ponto, a história do começo da oração. Primeiro ponto foi a introdução. Segundo ponto, a história do começo da oração. Terceiro ponto, a oração na prática é para a vida prática. A oração na prática é para a vida prática. E procuraremos fazer uma aplicação sobre implicações práticas de uma vida de oração. Implicações práticas de uma vida de oração. Alguém já disse com muita propriedade: a vida é muito frágil. Manuseia com oração. Convido você a abrir a palavra de Deus, assentados mesmos como estamos, mas reverentemente, no livro do Gênesis. Voltemos ao começo. Sempre que estivermos desorientados, confusos, voltemos ao original, no início, num projeto bonito de Deus, como Deus o fez e nos formou para o louvor da sua glória. Capítulo 4, versículo 26 do livro do Gênesis. Os nossos irmãos também que estão nos acompanhando via internet, uma saudação em nome do Senhor Jesus Cristo, onde você estiver. O texto sagrado nos diz: a Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Senhor, já oramos aqui, já cantamos hinos ao Senhor. Agora queremos pedir, fale conosco através das sagradas letras que dão vida para as nossas vidas, para a correção e para a edificação na justiça. Abra os nossos olhos, dê-nos um entendimento santo para a prática santa, em nome de Jesus. Amém. E introdução. Você já acompanhou uma construção de perto? Do começo ao fim? Você já passou um dia por um terreno ao qual você estava tão acostumado a passar por ali tantas vezes, e aquele era só um terreno, até que um dia trabalhadores vieram e começaram a limpar aquele terreno. E como você passava todo o dia ali para ir para a escola ou para ir para o trabalho, aquilo como que foi chamando a sua atenção e você foi acompanhando, sempre com expectativa. O que vem por aí? No que isso vai dar? E você então foi acompanhando a construção de uma obra, do terreno à inauguração. Que coisa linda quando chegou o dia da inauguração de uma casa, de um prédio, de algo que você viu
surgindo e você foi acompanhando. Enquanto a revelação sobre a forma e os frutos da oração estão diante de nós de uma maneira bem mais clara, intensa, dinâmica no Novo Testamento, é mesmo no livro do Gênesis, e desde aqui deste livro, que nós encontramos a fundação como a base e o desenvolvimento deste meio de graça. A grande realidade é que nós, cristãos ocidentais, temos orado pouco e cada vez menos. Se você tem contato com cristãos orientais, com cristãos de países onde o cristianismo é perseguido, onde o cristianismo é minoria, você vai perceber que uma das marcas daquele povo não é tanto a divulgação, porque até não podem, mas é a oração e a piedade. A oração é uma bênção, por isso também é chamada de um meio de graça. Mas antes, porém, de nós entrarmos no assunto sobre os fundamentos da história da oração, é claro que nós podemos encontrar no livro do Gênesis que o Criador e a criatura, sim, que eles têm comunhão como nós conhecemos. E temos mesmo que nos voltar para esse livro, afinal, é o livro dos princípios. Luther, o reformador, chamado também de Lutero, disse: nada é mais bonito que o Gênesis, e nada é mais útil. E eu concordo com essa afirmação na utilidade desse livro santo, que nós deveríamos explorá-lo muito, muito, muito mais. E podemos explorar também sobre a história da criação, a base, a fundação, no texto que nós vimos. E de fato, nesse livro, o Gênesis, nós reconhecemos que ele é de grande beleza e de grande utilidade prática. Nele, especialmente, nos primeiros capítulos, e incentivo os primeiros 11 capítulos para estudo, são estabelecidas as grandes doutrinas da Bíblia, a soberania de Deus como Criador, o poder da sua palavra, bara, que verbo lindo, haja, do nada, pelo poder da sua palavra e tudo se fez, Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Nós vamos também ter a doutrina da dignidade original do ser humano. Nós vamos ver que nessa dignidade, homem e mulher, ambos feitos à imagem do Criador e com a incumbência de administrar a terra. Nós vamos também ter a excelência da criação e da dignidade, a beleza de admirarmos este mundo, obra da criação de Deus, reconhecendo que tudo que Deus fez foi bom, foi muito bom. Nós vamos também ter a excelência do trabalho, a dignidade do trabalho, a excelência e a dignidade do descanso periódico e do encontro com o Senhor. E claro, nós também teremos a oração. Essas são verdades centrais e são colocadas no início do Gênesis como a pedra fundamental sobre a qual se ergue a superestrutura bíblica. E tudo que você vai ter de bom desenvolvimento doutrinário, de grandes afirmações da glória de Deus, nós vamos ter nesta pedra fundamental toda uma superestrutura bíblica sendo montada. Antes da oração como nós conhecemos, antes desse versículo até que nós abrimos e estamos meditando, antes mesmo de termos essa informação, nesse mesmo livro, nós já podemos observar pelo menos 5 coisas. Podemos observar que Deus, ele responde à necessidade do homem. Deus respondendo à necessidade do homem quando não se encontra uma companheira para ele. E Deus age sempre antes, Ele está sempre no princípio. Se nós o amamos é porque Ele nos amou primeiro. Se até você quiser dizer assim, eu escolhi Deus, foi porque Ele escolheu você primeiro. Deus está sempre no início. E Deus então, Ele responde à necessidade do homem, ao ponto de Ele dizer e agradecer, esta afinal é carne da minha carne, osso dos meus ossos. Nós podemos também ver Deus abençoando suas criaturas e a família.
Deus abençoando a união e a unidade, o casal e o lar. Gênesis capítulo 2, versículo 24, o homem deixa seu pai, deixa sua mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam uma só carne. Nós vamos também encontrar Deus tendo com as suas criaturas comunhão, um Deus presente, um Deus que acompanha. Nós vamos ter, em quarto lugar, a informação de Deus aceitando a pessoa, no caso aqui de Abel, e o seu culto através de um sacrifício. Depois da queda temos essa informação, Gênesis capítulo 4. E nós também vamos aprender. Deus repreendendo Caim, Deus de fato respondendo a Caim. Então nessa nossa introdução, nós vemos que todos os princípios que montam a estrutura da oração, nós já encontramos nesse livro. Mas em segundo lugar, o nosso segundo ponto, a história do começo da oração. 4 de Gênesis, versículo 26 desse livro. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Nós não podemos afirmar aqui, como nós já vimos, que só a partir daqui de Enos começou-se a orar. Mas o que nós temos nesse versículo 26 é mesmo o registro. A primeira menção do recurso da oração como algo sugestivo para mim e para você. Podemos orar. Passou-se a invocar o nome do Senhor. E esse registro sagrado está assim, talvez, para destacar uma forma mais elaborada da oração, em suas múltiplas e específicas formas e ocasiões. Quem sabe Enos já tinha dois elementos muito importantes que traziam seu coração para a oração. Quem sabe ele foi vendo, entendendo e não conseguindo ficar calado. E ele começa um sistema de oração, de invocação, como nós temos hoje, por pelo menos dois lindos e grandes elementos. O primeiro elemento que eu chamaria a sua atenção é que Enos, ele poderia muito bem ter a contemplação que clama por um reconhecimento expressivo. Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus. E o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Quem sabe ele contemplando toda a beleza da criação, ele não pôde ficar calado. Ele não pôde ficar calado e ele teve que invocar o nome deste que é Criador, Elohim, o poderoso, o eterno, o grande, o que diz e as coisas vêm à existência. Quem sabe também ele já sabia muito bem da história do justo Abel e do seu culto ao Senhor, de uma aproximação com o altar, de uma aproximação com o sacrifício. E a partir desse versículo 26 mesmo, que nós vamos ter então a sacralidade da oração, até então não divulgada, mas agora fica associada ao nome do Senhor. A parte final do versículo diz, e começou-se a invocar o nome do Senhor. Mas se nós observarmos esse texto no original, me chamou muito a emoção, me chamou muita atenção e até me trouxe emoção, porque está escrito ali, As Ruhal, Likro, Bezem, Yavé. A informação inicial de Gênesis 1:1 é, no princípio, Elohim criou os céus e a terra. Mas Elohim é o nosso grande Deus, é o Yavé. Mas quando se entende e se lê Elohim, é aquele que habita em luz inalcançável. É aquele que você não tem como se aproximar dele, de tão santo, 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 poderoso, tremendo. Esse é o nosso grande Deus. Ele é o eterno. Ele é o todo-poderoso. Mas essa informação é Ruhal, Likro, Bezem, Yavé. E não Es Ruhal, Likro, Bezem, Elohim. É porque Yavé, e você conhece a história, é o Deus que se permite aproximar. E é o Deus que de fato se revela. É o Todo-Poderoso que permite a aproximação em santidade. Aproxima-te, aproxima-te. Quem és? Eu sou.
Yahvé. Tire as sandálias dos seus pés. Que bom que esse destaque está bem assim no capítulo 26, no versículo 26, por dois motivos. Porque, em primeiro lugar, ainda há comunhão com o Todo-Poderoso. Deus não nos virou as costas. Deus não nos abandonou. O mesmo Elohim se aproximou de nós, o Yahvé eterno e santo. E Ele permite que você e eu possamos ter comunhão com este que é Criador e Senhor e se revela. O segundo destaque é mesmo esse: o Santo Deus, Ele não nos abandonou. E é então com base neste registro que nós podemos e devemos nós fazer duas coisas. Em primeiro lugar, como criaturas frágeis, muito frágeis. Você é de barro, você é finito, você é limitado, limitadíssimo. Mas como criaturas frágeis, nós podemos orar, nós podemos clamar ao Senhor Todo-Poderoso. E também nós devemos ter comunhão com Ele, na certeza de que Ele, em Cristo, e por causa de Cristo, e em Jesus Cristo, nós somos aceitos e nós somos ouvidos. O livro de Gênesis nos informa que, de fato, há um intercurso entre o céu e a terra. O livro do Gênesis nos revela que há um Deus que intervém. Este livro maravilhoso revela que Deus também nos criou para a oração. E a oração, ela é muito bem fixada no Gênesis. Assim nós temos aqui a história do início da oração, como um registro, como uma sugestão, como um incentivo, como algo possível para você e para mim. Nosso terceiro ponto nessa noite: a oração na vida prática. É para a vida prática. E eu gostaria de me ater agora sobre alguns personagens, gente como a gente. Sempre começarei, quando destacar algumas pessoas aqui, com uma apresentação, com uma abertura nesse terceiro ponto de: a vida de oração em progresso já tem um lindo e impactante registro, e aí eu vou complementar. Mas a vida de oração em progresso já tem um lindo e impactante registro com a vida de Enos. Eu não sei se você presta muita atenção nos nomes. Nós sabemos que alguns nomes têm significados. Daniel, Deus é o meu juiz. Elias, Deus salva. E assim, esses nomes têm, com a presença aqui, podemos ver até que começa com a letra E, algum significado com Deus, alguma ligação com Deus. O nome Enos, a sua pronúncia é até um tanto difícil no original hebraico, Enoshve. Mas talvez a sua melhor tradução desse nome, que alguns estudiosos da língua chegaram, é que Enosh ou Enoshve significa o homem em toda a sua fragilidade, dependendo de Deus. Nome tão pequeno, distante. Eu estou diante de Enoshves nessa noite. O homem em toda a sua fragilidade, dependendo de Deus. Hoje nós vencemos por graça mais uma semana. Viemos à casa do Senhor no dia do Senhor para ter comunhão com o povo do Senhor, ler o livro do Senhor, agradecer a Ele pela bênção da semana que passou e rogar a Ele as bênçãos e a sabedoria e a orientação para a próxima semana. Mas a semana que passou nos informa alguma coisa: nós estamos ficando mais velhos. Alguém já disse com muita propriedade que assim que acaba a fase das espinhas, começa a fase das ruguinhas. O tempo está passando. Você está começando a sentir uma dor que não sentia antes. Dói as costas, dói o pé, dói as juntas, dói tudo. E assim de repente, Enos, o homem em toda a sua fragilidade, dependendo de Deus. Ah, como eu gostei de ler a história de Filipe da Macedônia.
Filipe da Macedônia, ele começou realmente todo um sistema que deu muito certo naquela região próxima da Grécia. E ele é o pai de Alexandre o Grande, que depois vai conquistar o mundo. Filipe da Macedônia cuidou muito bem do seu reino, do seu local ali. Expandiu tão bem que Alexandre o Grande saiu dali para conquistar o mundo. Você já ouviu falar bastante de Alexandre o Grande, mas você talvez escutou muito pouco sobre Filipe da Macedônia. Filipe da Macedônia era um homem muito prático, estudava agricultura, estudava guerra, estudava sobre como melhorar o sistema de água para o seu país, para o seu reino. Mas ele tinha um escravo. E Filipe da Macedônia gostava de aproveitar o dia todo. E ele dizia assim: eu detesto perder tempo. E ele disse para o seu escravo: escravo, você vai ser o meu escravo despertador. De maneira que quando aquelas montanhas ali começarem a mostrar o contorno, quando o dia começar a clarear, quando você realmente vir que dá para ver o contorno da montanha, você vai me acordar todo dia nesse horário. Mas vai me acordar desta maneira: eu vou estar dormindo, você tem toda a minha autorização para dar um pontapé na porta do meu quarto. Pum! Abra daquele pontapé para dar um susto mesmo assim, para dizer: que é isso, que é isso? Dê o pontapé sempre, todo dia. E diga com voz forte: Filipe da Macedônia, hora de acordar, e lembra-te, irás morrer um dia. Que despertador é esse, não, gente? Se você quiser, depois do culto, eu posso gravar no seu celular. Fulano de tal, cidadão de Maringá, hora de acordar e lembra-te, irás morrer um dia. Nós precisamos ter esse despertador. Seja você quem for, faça o que fizer, lembre-se da sua fragilidade. Irás morrer um dia. Então, com a vida de Enos, nós vemos e nós conhecemos o reconhecimento das fraquezas, o reconhecimento dos fracassos e das limitações do ser humano. Mas agora, não só para Enos, mas também para os seus, há a presença da morte, há a realidade da terrível morte, da terra amaldiçoada, das dificuldades para se conquistar o pão, para se viver nesse mundo. Você perceba que logo imediatamente começa o capítulo 5 com as genealogias. E essa genealogia ela é impressionante e serve para mim e para você. Fulano de tal fez isso e fez isso e fez isso, viveu tanto tempo e morreu. E fulano de tal fez isso, gerou fulano e tal, e morreu, e morreu, e morreu. E sempre vai ser essa toada, a tônica da genealogia dos descendentes de Adão, que lhe inclui e me inclui. É só darmos uma olhada como é informada essa genealogia. História, presença, acontecimentos, posses, avanços, conquistas, realizações e morreu. Ontem nós falamos aqui com os jovens sobre a cultura que quer nos engolir e nós devemos ter a capacidade de digerir o mundo que vivemos para dizer: isso eu posso viver, isso não, isso eu posso vestir, isso não, ter a sabedoria para isso. E mostrei algumas lápides. E tinha a lápide de um certo Adriano, não sei quem foi esse Adriano, mas ele colocou na lápide dele o seguinte, está escrito na lápide dele: fiz tudo para não ir. E é isso mesmo. Nós fazemos de tudo para não ir. Mas a grande verdade é que chegará o dia de irmos, de seguirmos. Enquanto eu escrevia essas notas, uma notícia na TV dizia e informava: cientistas britânicos alertam para o perigo das superbactérias. E davam até um vaticínio que em 2050 a situação será mesmo um caos. Se a medicina não conseguir criar e desenvolver um sistema, as superbactérias causarão um estrago. Eu sei que alguns irmãos aqui disseram: graças a Deus, até lá eu não vou estar aqui mesmo. Mas seus netos estarão, seus filhos estarão, vocês jovens estarão. A vida é muito frágil. Enos. O homem, em toda a sua fragilidade, dependendo de Deus,
com Enos e o seu nome realidade, nós vemos que o ser humano, de alguma maneira, e mais cedo ou mais tarde, ele é impulsionado pela sua fragilidade das doenças, e que sabe chorar por falta de saúde e falência dos seus órgãos, mas também ele pode clamar ao seu Criador e sustentador enquanto aqui peregrina, com Enos, e na sua época e realidade, que não é fácil já viver, nós podemos ver e contabilizar algumas coisas muito importantes. Se não vejamos, contabilizamos no contexto de vida de Enos, que já houve um brutal suicídio de repercussão mundial. Caim matou Abel. E é o que nós escutamos tanto. Tanta violência com brutalidade. Também problemas de relacionamento. Expressões tremendas de culpa. As pessoas andam sob culpa. Adão e Eva, depois da queda, eles passam a fugir, eles passam a culpar, eles passam a se esconder, e isso fez escola rapidamente, sem que ninguém precisasse estudar. Todos nós nascemos mestres nisso. Em culpar, em fugir, em nos escondermos, em entrarmos em crises. E assim vieram os medos, as fobias mesmo, mas fobias de assustar, fobias de fato as pessoas não aguentarem viver de fato com situações que querem assaltar a paz. E no tempo de Enos já se convivia com fracassos diversos e frustrações tantas, convivências frustradas, tantas marcadas com a dor e outras tantas marcadas com o ódio. Nós vamos ver relacionamentos com a presença da mentira e das desconfianças. Nós vamos ver as ameaças terríveis tomando conta da humanidade e realmente rondando as casas. Gênesis capítulo 4, versículo 23, vai lhe informar e me informar sobre um louco Lameque, um prepotente e ameaçador Lameque, que disse assim: mulheres de Lameque, venham cá, deixe-me dizer uma coisa para vocês, matei um só porque ele pisou no meu pé. Os contextos em que Enos vivia eram contextos de fato difíceis e terríveis. A história da oração na vida prática, na vida de Enos foi essa. Eu reconheço a minha fragilidade. Eu preciso invocar o nome do Senhor. Passou-se uma semana e nós não oramos como deveríamos. Ninguém nessa sala aqui, nesse ambiente, pode se levantar e dizer assim: pastor, fale para os outros, para mim não. A começar comigo, a começar em mim, sou o primeiro a reconhecer que eu poderia ter orado mais. Se eu tivesse reconhecido mais a minha fragilidade, eu teria corrido mais para o meu Criador. Eu teria corrido mais para o meu sustentador. É isso que nós precisamos fazer. Mas ainda, nesta viagem, nessa excursão e até mesmo nessa incursão no livro do Gênesis, vendo a vida de oração na vida prática de homens, nós também podemos ver aqui, nesse mesmo livro, a vida de um homem chamado Enoque. A vida de oração em progresso tem outro lindo e impactante registro com a vida de Enoque. E aqui vai dizer para você e vai dizer para mim o que você conhece tão bem a partir do versículo 18. Jared viveu 162 anos e gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. O versículo 22, convido você a ler comigo, leiamos. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque, presta atenção nesse versículo 23, porque todos os dias de Enoque é a reunião de cada dia de Enoque. Todos os dias de Enoque foram 365. E o versículo 24 lhe informa e me informa que andou Enoque com Deus. E já não era encontrado entre os homens. Cadê Enoque? Cadê Enoque? E já não era, porque Deus o tomou para si. Teremos também dificuldade em identificar o nome Enoque.
O que quer dizer Enoque? Também vamos ter dificuldade porque estamos no início dos nomes. Mas os historiadores e os entendidos, eles dizem que Enoque pode ser a raiz de 3 palavras impressionantes. Que Enoque pode dar margem ao início, à geração de 3 palavras lindas. Iniciado. Quem sabe Enoque começou a ver que se podia invocar a Deus. Quem sabe Enoque quis saber um pouco mais sobre isso e foi iniciado na linda arte da oração. Crianças também são iniciadas na oração. Novos convertidos são iniciados na oração. Que bom que nós pudéssemos ser uns iniciados com continuidade, aprofundamento e profundidade. Então o nome Enoque pode dar origem à palavra iniciado. E vejam onde ele foi. Ele foi muito longe. Também pode dar origem, à palavra dedicado. Que coisa linda que aqui pessoa e palavra de identificação tão profunda se confundem. Enoque, um dedicado. E até mesmo é possível que a sua palavra, o seu nome dê origem à palavra professor. Alguém que ensinava. Será que temos alguém aqui professor de oração? Professora de oração, no sentido de mestre de oração. Eu me coloco ainda como analfabeto nessa área. Nós conhecemos uma pessoa que é de Deus. Não é pelo barulho que ela faz, mas pela santidade de vida de oração que ela leva. Dizem que Francisco de Assis, esse que a Igreja Católica chama de São Francisco de Assis, ele está antes de Lutero, ele é um pré-reformador, como que chamado assim, ou visto assim até pela história, porque ele já havia tantos desmandos na igreja, e ele queria ver a igreja voltando às Escrituras. Ele está há cerca de 200 e tantos anos de Lutero até, quase 300 anos. E atribuem a Francisco de Assis uma frase que dizia assim: pregue sempre o Evangelho. Quando necessário for, use palavras. Que intensidade isso, não, meus irmãos? Até em silêncio, até calado, nós estamos pregando com a nossa vida. Pregue sempre o Evangelho. Quando necessário for, use palavras. De Enoque é dito que ele andou com Deus. Todos nós, quando lemos a vida de Enoque, dá uma espécie de uma inveja santa. Mas vamos abrir a palavra de Deus em Hebreus, capítulo 11. O início da história de oração é tão relevante, é tão marcante, e nos foi deixado com tanta propriedade, que quando lemos sobre a galeria dos heróis da fé, nós vamos voltar ao princípio. Nós vamos mais uma vez voltar ao princípio. Lemos em Hebreus capítulo 11, versículos 1 e 2. Ora, a fé, ela é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. E quando vamos começar uma galeria de heróis da fé, vejam que Gênesis está presente, marcando e mostrando toda a estrutura aonde a vida de fé começa. E começa o versículo 4 desse capítulo 11, dizendo: pela fé, Abel, ele ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas, e por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Versículo 5 vai dizer que pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes de sua trasladação obteve o testemunho de ter agradado a Deus. Hebreus capítulo 11, versículos 5 e 6, esses versículos destacam o elemento principal na vida de oração, que é a fé. Senão se torna reza inócua. O que Deus abomina
Mateus capítulo 6, ele mesmo disse: quando orardes, não useis de vãs repetições. Isso significa um diálogo que vai crescendo e que é, de fato, algo que vem jorrando bonito. Agora vejam que Hebreus capítulo 11, versículos 5 e 6, liga exatamente essa informação substancial e elemento principal ao nome de Enoque. Veja o versículo 6, depois que nós lemos que Enoque andou com Deus, que Enoque obteve testemunho de haver agradado a Deus, temos essa informação no versículo 6, leiamos todos com os pulmões cheios. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Imediatamente após o nome de Enoque vem a linda, firme e explícita informação de que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas uma pergunta se faz muito necessária a essa altura do sermão. Como viveu Enoque? Enoque foi casado, Enoque gerou filhos, Enoque viveu tanto tempo, ao ponto de termos lido aqui um registro todos os dias, e foram muitos dias. Todos os dias, a reunião de cada dia de Enoque. Como viveu Enoque? Nós temos a impressão, você e eu, que todos os dias de Enoque, Enoque viveu isolado em uma caverna, orando, e que ele não fazia outra coisa senão orar, 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 e quando sobrava tempo, orava. Mas não. Você já viu uma biografia de Enoque? Nós temos uma linda biografia de Enoque. Quem vai nos dar uma linda biografia de Enoque é Judas. Abra comigo em Judas. Se você tiver dificuldade em achar o único capítulo dessa carta, vá para Apocalipse e dê ré, que aí você chega em Judas. Como viveu Enoque? Judas, em 2 versículos, nos dá uma excelente biografia de Enoque, o iniciado, o dedicado, o professor. Versículos 14 e 15. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: Enoque, eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, acerca de todas as palavras insolentes que os ímpios pecadores proferiram contra eles. Quanta reunião de ímpios e de impiedades num versículo só, prestou atenção nisso? Como vivia Enoque? No meio de ímpios, no meio de gente boca suja, mente suja, vida suja. Como vive você em Maringá? Você também não vive de maneira diferente. Como viveu Enoque? Da pequena biografia desses 2 versículos, eu destacaria como viveu Enoque. Em primeiro lugar, Enoque, com a sua vida, com a sua fé e com as suas palavras, anunciava a vinda do Senhor com poder, majestade e glória, de uma maneira a não deixar dúvidas. O Senhor vem, e o Senhor vem poderosamente para julgar. O Senhor veio, o Senhor viu, o Senhor está acompanhando, o Senhor virá. Um dia os céus em Maringá se rasgarão, e todo olho verá Jesus Cristo. E as nações da terra se lamentarão sobre ele, esses ímpios, esses que vivem impiamente, esses que vivem para si, esses que vivem mergulhados no pecado, também em Maringá. O Senhor veio, o Senhor virá. O Senhor é todo poderoso. Versículo 15, ele vem para exercer juízo contra todos e para fazer convicto todos os ímpios. Nada lhe foge,
Ele sabe tudo sobre todos a um só tempo, o tempo todo. Na linda biografia de Enoque, nos dada por Judas, com a sua vida, fé e comportamento, homens ao seu redor poderiam eles mesmos, com convicção, olhar para si e enxergar as suas próprias vidas ímpias e as suas próprias impiedades. Quem é você e quem sou eu neste mundo de hoje, nessa Maringá de hoje? Porque você ainda não partiu para estar com o Senhor, o que é incomparavelmente melhor. Porque você e eu estamos aqui, porque nos deixou aqui. Nós temos uma resposta a essa nossa pergunta agora em Filipenses capítulo 2, versículo 15 e 16. Que o Senhor nos colocou bem no meio de uma geração pervertida e corrupta, para que nós brilhássemos como luzeiros, para que nós fôssemos como referenciais. Mas como nós não bastamos, como nós não temos combustível em nós mesmos para sermos luz desse mundo, luzeiros desse mundo, o versículo 16 de Filipenses capítulo 2 diz: preservando a palavra da vida, meditando no livro santo, aprendendo e dizendo: Senhor, que eu obedeça, Senhor, que eu ame. Mais importante do que existir é obedecer, meu irmão, é obedecer, minha irmã. Na curta biografia, porém rica e intensa, e imensa, que Judas nos dá sobre Enoque. Enoque, com a sua vida, fé e postura diante de todos, que com ele convivia, de casa à praça, a sua postura. Não havia entre os cidadãos que com ele conviveram qualquer ponto de dúvida sobre o que santidade significa. O nosso problema é que nós não estamos crescendo em santidade. Não estamos amando a santidade. O nosso problema é que nós não estamos estudando para nos tornarmos santos de Deus nesse mundo. Os crentes ainda não entenderam o que é santidade, eles têm entendido o que é esquisitice. O que tem de crente esquisito, meu Deus do céu. Lá estava eu no dentista, desculpem os dentistas, toda vez que eu conto isso, um dentista vem reclamar comigo no final. Mas você ir ao dentista é uma coisa terrível. Você sofre antes, durante e depois. Ir ao dentista é terrível, você paga para sofrer. Mas lá estava eu, em Pernambuco, na antessala do dentista. Estava eu aqui, uma senhora e um rapaz, um senhor, devia ser o seu esposo, e era barbudão, com a barba aqui, bem grandona. E aquela moça mexeu em todas as revistas caras que ela tinha à disposição. Cansou de caras, porque caras cansa logo. E eu estava lendo, no meu canto, quieto. Aquela mulher se volta para mim e diz assim: está lendo o quê, moço? Eu estou lendo aqui um livro, moça. É sobre o quê? É sobre Deus. E de graça. Ela disse para o marido: vai, discute com ele. Já pensou que situação, meus irmãos? Eu tentei disfarçar que não ouvi, mas eu ouvi. Aí aquele homem disse assim: eu não discuto com ignorantes fanáticos. Espera aí, meu senhor. Eu já falei para vocês que Deus me fez 3 coisas. Deus me fez pastor, presbiteriano e pernambucano. Eu cantei o corinho do Sidney Magal: o meu sangue ferve por você. Espera aí, meu senhor, o senhor não me conhece. Como é que o senhor está me chamando de ignorante e fanático? Porque todos vocês que têm ligação com Deus são assim. Porque o sangue, quando falou sangue, eu disse: isso aí é bem comunista, daqueles comunistas mesmo, sangue. E ele falou uma coisa, e por graça de Deus eu respondi. E ele falou outra coisa, eu disse: você pensa assim, mas veja desse ponto, veja isso, veja aquilo. E começou, e a mulher dizia: boa, é isso mesmo que ele está dizendo. Cala a boca, mulher. Coitada da mulher. E ele falou lá e veio para cá, e não, mas veja desse ponto, veja isso, porque a palavra de Deus diz, porque Jesus Cristo diz, e não sei o que, e daqui a pouco ele foi ficando vermelho, sem argumentos, sem nada. E a mulher dizendo: eu estou com o pastor, é o pastor mesmo, é o pastor. E terminou ele calado. E eu terminei falando de Jesus Cristo para aqueles 2 também, e depois sofri com o dentista.
Minhas irmãs e meus irmãos, se você está passando mais a ideia de fanático, lunático ou esquisito, você não entendeu o que é andar com Jesus Cristo. Quanto a ti, vem, segue-me. Sabe, quem andou com Jesus melhorou. Quem andou com Jesus mudou. Na curta biografia que Judas nos dá sobre Enoque, nós podemos ver que todos estavam convictos, todos ao seu redor, de que o Senhor Deus tinha e tem um padrão, e seus filhos e filhas devem viver por esse padrão, de maneira a não deixar dúvidas. Fiquem convictos vocês de que há um Deus nos céus e que eu o amo e o sirvo. Em sua pessoa, Enoque, e em sua postura, Enoque, estão elas corretas ante aquele que haveria de vir para julgar. E você, a sua pessoa e a sua postura, você está correto diante daquele que é todo-poderoso e há de vir para julgar-lhe e julgar-me. Com a sua vida, fé e maneira de se expressar, Enoque trazia a todos à sua volta que cada palavra frívola que sair das nossas bocas, por elas nós daremos contas a Deus. Está aqui no versículo 15. Impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes. Não se acostume com a sujeira. Não se acostume com a imoralidade. Cuidado com o que você diz. Mateus capítulo 12, versículos 36 e 37, o Senhor Jesus Cristo diz que de cada palavra e por cada palavra nós daremos contas a Deus. Esse texto é realmente reforçado em Efésios capítulo 4, versículo 29. Colossenses capítulo 3, versículo 8, chama a atenção dos crentes para uma vida limpa, para uma vida com a boca limpa, que não saia da nossa boca qualquer palavra frívola. Enoque, finalmente, na sua biografia, com a sua vida, fé e todo entendimento que ele tinha, ele pregava. Ele profetizava com eficiência e com qualidade. Se Deus lhe colocou na faculdade, moço e rapaz, se Deus lhe colocou no seu local de trabalho, não é para você estar ali pregando, mas quando você abrir a boca, pregue. E Deus haverá de lhe dar oportunidades. Finalmente, meus irmãos e minhas irmãs, implicações práticas de uma vida de oração. Espero, em 8 minutos, estar encerrando. Implicações práticas de uma vida de oração. 10 importantes informações que você deve ter. Implicações práticas de uma vida de oração. Em primeiro lugar, a oração me ajudará quanto à pureza e tratamento para com as outras pessoas. A oração me ajudará quanto à pureza e tratamento para com as outras pessoas. Eu convivo com elas, mas eu vivo para o Senhor. E enquanto eu vivo para o Senhor com elas, eu convivo lhes mostrando e apresentando Cristo em mim, Cristo em nós, a esperança da glória. Somos o bom perfume de Cristo. Teremos mais respeito, teremos mais bondade, teremos mais ternura. Aos funcionários públicos que me escutam aqui nessa noite, a vocês que têm que atender tanta gente, há um vício terrível de funcionário público atender mal, eu não sei porquê. Ou atendentes, de uma maneira geral, tratam mal. Vai ver que já estão cansados, sobrecarregados. Mas, meu querido, trate bem, trate com dignidade. Pessoas têm nome. Pessoas têm necessidades, pessoas sofrem, pessoas têm histórias, pessoas têm fome, pessoas estão realmente confusas. Tratem bem as pessoas, mas para isso, ore, e a oração lhes ajudará a ver a dignidade do ser humano. Mesmo com a queda, a dignidade do ser humano em Cristo, ela é preservada para um dia ser de fato totalmente restaurada. A oração, em segundo lugar, me ajudará quanto à pureza de pensamentos e de palavras. Até mesmo um salmo que diz, põe guarda, Senhor, nos meus lábios. Ore mais e você vai ver que isto purificará o seu pensar e purificará o seu falar. Você terá um discernimento tão bonito, dado pelo Espírito Santo de Deus, de que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Em terceiro lugar,
A oração me ajudará nas escolhas de programações, visualizações, na internet, televisão, cinema, essas coisas todas. A oração me ajudará nas escolhas de programações, visualizações, acessos, companhias e relacionamentos. Moça e rapaz, vocês namorarão melhor e encontrarão uma pessoa para namorar e casar, se vocês orarem mais. Em quarto lugar, a oração me ajudará, porque ela aumentará a minha sabedoria, prudência e paciência. A oração aumentará a minha sabedoria, prudência e paciência. Em quinto lugar, a oração me ajudará porque me manterá em paz e em serenidade diante das tormentas dessa vida. Eu não mudo as circunstâncias, mas eu confio no Deus que me sustenta nas circunstâncias. Eu terei paz, eu terei serenidade. Uma irmã nossa muito querida precisou fazer uma série de tratamentos, e tratamentos bem delicados, bem doloridos, bem difíceis, e ela bem debilitada. Tudo colaborando para dores, tristezas. E ela foi parar no hospital por uma quantidade de tempo. E eu fui visitá-la com uma certa regularidade. Mas, meus irmãos, era tão bonito de chegar naqueles corredores e dizer assim: eu sou o pastor da fulana. O senhor é o pastor da fulana? Ela é a alegria do nosso corredor. Como ela sempre tem um sorriso bonito. Como aquela mulher resistente. A situação dela é muito grave, o senhor está sabendo? Estou. Mas ela trata tão bem as pessoas. Ela ficou 3 dias na UTI. Quando estava acordada, ela sorria para todo mundo. Tudo bem com o senhor? Como vai o senhor? E aqueles entubados, Em sexto lugar, a oração me fará temer, amar e obedecer a Deus e não aos homens. A Deus diante dos homens. E ela nos dará coragem, serenidade, educação, firmeza. A oração me fará temer e amar e obedecer a Deus diante dos homens, a Deus diante deles. Em sétimo lugar, a oração me levará a andar com Deus diante dos homens. A oração me levará a andar com Deus diante dos homens. Sou de Jesus, meu mestre. Cristo Jesus é meu. Não só pelos dias que se vão, mas para sempre e sempre. Amém. Em oitavo lugar, a oração fará da minha boca e da minha vida uma pregação com autoridade. A oração fará da minha vida e da minha boca uma pregação com autoridade. Em nono lugar, a oração me ajudará a separar o precioso do imundo, o bom tempo investido da tirania da urgência do já, que me tira de tudo o que eu deveria investir meu tempo. A oração me ajudará a separar o precioso do imundo, o bom tempo investido da tirania da urgência do já. Em décimo e último lugar, meus irmãos, a oração me manterá de pé na fé e me ajudará a chegar em casa. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Vimos um pouco, bem pouco, sobre a história da oração. Que a oração faça história na sua história. E que você e eu sejamos homens e mulheres, crianças, adolescentes e jovens, idosos, de oração. Vamos nos colocar de pé.